Vamos agora passar à análise dos bens individualmente considerados. E percebam que eu estou seguindo a ordem do Código Civil Brasileiro, né? Pessoas, bens, e depois a gente vai seguir os institutos da parte especial. Até vou falar um pouquinho no começo da análise da lei aplicável às obrigações, eu vou falar um pouquinho sobre ato, fato e negócio jurídico no plano do direito internacional privado, mas isso está contido, né, é um pressuposto para a análise dos aspectos específicos. Agora, no que diz respeito a bens, essa não vai ser a nossa única aula. Eu vou ter uma aula lá na frente sobre os direitos reais, no momento oportuno, depois que a gente tiver vencido toda a parte de obrigações, contratos, responsabilidade civil, vai chegar a hora de eu analisar com vocês a lei aplicável aos direitos reais. Hoje, o que eu tenho para falar é muito pouco e é muito simples, é uma análise, nós até vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje, é uma análise dos bens individualmente considerados ou bens considerados coletivamente. Como vocês sabem, o Código Civil traz lá na parte geral, e eu costumo brincar com os meus amigos civilistas, que é a aula mais chata do direito civil inteiro, é aquela aula de classificação dos bens, né? Ai, bem móvel, imóvel, semovente, divisível, indivisível, fungível, infungível. Aquela chatice toda, chatice não é, aquilo é útil, mas do jeito como está na parte geral do Código Civil, acaba ficando muito chato. Você tem um monte de critérios que levam a uma série de classificações. Eu me sentia em aula de análise sintática e morfológica no colégio, né? Tem que fazer ali, você tem várias possibilidades. Ah, mas isso aqui nessa função tem essa classificação, mas segundo esse critério a classificação é outra, né? É uma coisa mais ou menos como aquela. Mas o problema no âmbito do direito internacional privado tem um interesse bastante importante. Por que isso? Porque nós temos uma regra de conflitos que está no artigo 8º da Lei de Introdução, que diz o seguinte: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, bom, regular as relações a eles concernentes são os direitos das coisas, né, os direitos reais, nós não vamos estudar hoje, nós vamos estudar no momento oportuno. Mas, para qualificar os bens, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Para falar com os estatutários, é a incidência de uma regra de aplicação territorial. O território onde o bem está situado tem uma lei de eficácia territorial e ela não consegue ir além da sua fronteira. Mas, para usar a estrutura saviniana, para falar na sede da relação jurídica ou centro de gravidade da relação jurídica, nós temos o aspecto vinculado à lei da situação da coisa. Então, se eu vou para o exterior e esqueço no quarto do hotel uma gravata, algo que já aconteceu comigo, num hotel em Braga, fui para um congresso lá em Braga, esqueci uma gravata lá. Era uma gravata que eu gostava, mas enfim, paciência, ficou. E eu só fui me dar conta que eu tinha esquecido muito tempo depois. Mas aí eu puxei pela memória, a última vez que eu tinha usado aquela gravata tinha sido lá, falei, certamente eu esqueci lá. Esse objeto é regido por qual lei? Pela lei portuguesa. Se o direito português disser um objeto que não foi, estou chutando, tá? Um objeto que não foi reclamado no prazo de 90 dias pode ser doado, por exemplo, ou alguém pode tomar posse, pode novar a propriedade relativamente a ele. Eu vou ter direito sobre esse bem agora? Claro que não. Já faz mais de 90 dias, com certeza, que eu larguei a gravata lá e esqueci no hotel lá em Braga. Então, de fato, nós temos
circunstância aqui de vinculação com a situação, quer dizer, onde o bem está situado, onde ele está fixo, né, onde ele está deixado, e este aspecto não é apenas para a regência das relações a eles concernentes, como eu disse, que são os direitos reais e que a gente vai estudar mais para frente, mas diz respeito também à qualificação. Ora, qualificar, vamos lembrar do tema da parte geral, nada mais é, segundo o professor Dollinger, do que você conceituar e classificar. Conceituar e classificar. A nossa lei de introdução não tem uma regra geral sobre qualificação, o que faz com que nós defendamos, a grande maioria da doutrina, defenda a qualificação segundo os critérios da Lex Fori, segundo os critérios da lei brasileira. Entretanto, esse esse artigo 8º caput é indicado como uma exceção à qualificação segundo os critérios da Lex Fori. Nós passaríamos a ter, no que diz respeito aos bens e aos direitos reais também, uma classificação e uma conceituação, portanto, uma qualificação determinada pela Lex Causae. Se eu quero saber a qualificação de uma obra de arte pertencente a um brasileiro, mas que ele, por contrato, cedeu para um museu estrangeiro expor, a conceituação e a classificação deste bem depende da lei do local onde o museu está situado e onde a obra está sendo exposta. Ainda que ela constitua a reserva técnica do museu, não importa. Não está exposta, mas está lá, sediada nesse museu, sendo guardada, sendo cuidada segundo os parâmetros de conservação artística por essa entidade. Então, nós temos aqui um problema razoavelmente interessante. Por quê? Pode acontecer da lei estrangeira olhar esse pedacinho de papel aqui, onde para mim tem muita importância, porque são a anotação das minhas pendências, e eu ainda risco aqui em vermelho aquilo que eu já concluí, para mim tem uma importância enorme. Agora, é um bem? Será que é um bem? Isso aqui tem valor econômico? Tudo bem, quando eu compro o bloquinho desses papéis, tem um preço. Mas uma folha disso, será que tem valor econômico, expressão econômica? Posso considerar bem? Não importa a resposta aqui. O que importa é a gente perceber que pode acontecer desse objeto ser considerado um bem no Brasil e não ser considerado um bem no exterior. Por não ser um bem jurídico, um bem juridicamente relevante. Não haver valoração jurídica sobre aquela coisa. E aí, uma distinção que os civilistas fazem entre coisa e bem, entre bem e coisa, que também tem uma confusão doutrinária muito grande com relação a essa distinção. Mas eu só estou apontando que o problema pode ser mais grave do que a gente está imaginando num primeiro momento. Não à toa, uma aluna do professor Jacob Dollinger, no ano letivo 96, 97, e ele coloca isso em nota de rodapé, e eu acho muito interessante isso, porque é o que eu costumo dizer. Às vezes a pergunta que você, aluno, acha mais simples, faz a gente parar para pensar e, às vezes, até reformular o modo como a gente pensa um certo problema jurídico. Uma aluna perguntou para ele assim, mas professor, espera lá, a ideia de que isso é um bem, para eu poder considerar como um bem, ela é feita segundo os critérios da Lex Fori. Será que o legislador não está querendo dizer, então, que a conceituação é pela Lex Fori e o que ele delegou para a Lex Causae, para a lei do lugar onde a coisa está situada, seja a classificação? E aí esse direito estrangeiro vai me dizer se o bem é móvel, imóvel ou semovente.
Porque tem diferença. Tem imóveis por determinação legal, imóveis que, na verdade, são móveis, mas que a gente imobiliza porque o legislador quis que ficassem imobilizados. E isso tem uma função no direito internacional privado. A aeronave e embarcação, que normalmente são bens imóveis por determinação legal, na verdade são móveis, não? E eles são móveis, mas são imobilizados para que, onde quer que eles estejam, pelo valor econômico que eles têm, normalmente, eles sejam regidos pela lei da nação que registrou aquela embarcação ou aquela aeronave. A função e a causa dessa imobilização não é necessariamente, normalmente, de direito interno, é uma função de direito internacional. Claro que no direito interno isso tem interesse, porque se ele é imóvel, paga outro tipo de imposto, né? Vai ter IPTU sobre o imóvel, ou ITR sobre o imóvel, tá? Então tem um interesse tributário ali também envolvido. Mas a razão principal é uma razão de direito internacional privado. É para evitar que esse bem que vai voar daqui para a Europa, daqui para a África, daqui para a Oceania, daqui para a Ásia, daqui para a América, para outra ponta da América, passe a ser regido por outras leis. Porque se ele é regido, se ele fosse móvel, ele estaria regido pela lei do local onde ele está situado. Quando o direito internacional privado, até de modo convencional, em muitos casos, diz que esses bens são imóveis, você fixa esse objeto com a regência de uma mesma lei, onde quer que ele esteja. Isso traz vantagens indescritíveis do ponto de vista do direito internacional privado, tá? Outro problema que a gente tem então, só para finalizar esse aspecto, a gente parte da ideia de que é um bem e não tem jeito de fazer diferente, segundo a Lex Fori. Se para mim é um bem, eu qualifico como bem, vou olhar a regra do artigo 8º, aí ele diz, bom, mas para qualificar tem que ser a lex causa, a lei do local da situação da coisa. Bom, então aí para dizer se ele é fungível ou infungível, se ele é divisível ou indivisível, eu uso a lei do local onde ele está situado, tá? Para determinar a classificação. Então, a lex causa, na verdade, tem uma função na qualificação dos bens? Tem. Inclusive para dizer se ele vai ser considerado individual ou coletivamente. Um livro, vou pegar um livro aqui. Esse livro aqui, do meu amigo Jean Sylvestre Berger, é um livro regido pelo direito brasileiro, que está situado no Brasil, e o direito brasileiro diz que os livros compõem uma coletividade chamada biblioteca. Então, ele foi incorporado à minha biblioteca, ele passou até, olha, as situações em movimento e o direito. Justamente o tema, estava aqui porque eu estava preparando a aula, é o problema que vai nos ocupar com relação a bens móveis que se movimentam globo terrestre afora, né? O que acontece? Nós temos, só para finalizar o aspecto anterior, deixa eu fechar o raciocínio. O livro compõe a biblioteca, porque a lei brasileira diz isso, então ele passa a ser considerado na coletividade. Agora, percebam uma coisa, se eu pego esse livro, levo para um imóvel que eu tenha no exterior, vamos imaginar que eu tivesse uma fazenda no Uruguai, levo o livro para essa fazenda no Uruguai, leio esse livro lá nas minhas férias, trago ele de volta, ele, enquanto esteve comigo no Uruguai, e aí pode ser até, inclusive, num hotel, num local de veraneio que eu tenha alugado, etc., ele tem uma circunstância dele estar na companhia do seu proprietário. E aí tem uma regra especial no parágrafo parágrafo 1º do artigo 8º que nós vamos estudar já já. Mas, se o imóvel é meu,
se é uma fazenda da minha família, e eu largo meu livro lá, a pergunta, e venho embora, e esqueço o livro lá, a pergunta é, este bem, que agora está situado no Uruguai, continua sendo regido pelo direito uruguaio? E a resposta será não. Por que não? Porque ele compõe a biblioteca do Gustavo, e a biblioteca do Gustavo está sediada em São Paulo. Ele se destacou temporariamente, mas ele precisa ser considerado na coletividade de bens. Agora, se eu transferir a minha biblioteca toda para essa fazenda no Uruguai e decidir morar lá, aí nós temos uma outra realidade, porque há uma deslocação transfronteiriça desses bens. E foi pensando nisso, justamente, nessas possibilidades, que o nosso legislador inseriu um parágrafo primeiro no artigo 8º, dizendo o seguinte: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O que isso significa? Significa que nós temos uma circunstância bastante relevante a ser analisada. Quando eu viajo, quando qualquer um de nós viaja e faz a sua mala de objetos pessoais, eu estou diante da primeira hipótese do parágrafo 1º. Bens móveis que ele trouxer. Estes bens móveis que eu trago comigo numa viagem de volta ao mundo, supondo que eu pudesse fazê-la, né? Tivesse tempo e dinheiro para fazê-la, mas vamos imaginar, nos exemplos é bom porque a gente pode sonhar um pouco. Você faz uma viagem dessa, a sua bagagem, os bens móveis que você traz consigo, estão regidos por que lei? Para evitar o conflito móvel, para evitar que a cada parada ela esteja regida por uma lei diferente, sem contar quando ela está despachada no porão da aeronave, e a aeronave é regida por uma lei específica, a lei do local onde ela está registrada, para evitar que fique trocando de lei o tempo inteiro, para fins de direito internacional privado brasileiro, estes bens consideram-se regidos pela lei do domicílio do seu proprietário. É mais ou menos como se eu não tivesse tirado os bens daqui. Eles ficam juridicamente vinculados à legislação brasileira, que vai se aplicar a eles desde o início. Passo pelo mundo inteiro, qual é a lei de regência? A lei brasileira. Segunda hipótese. Agora, se eu esquecer a gravata lá, ela se desprende dos bens que eu trago comigo, aí muda a circunstância, mudou a lei de regência, tá? Outra coisa, diz o parágrafo 1º do artigo 8º, os bens destinados a transporte. Quando eu encaminho para o transporte alguns bens, surge uma questão extremamente interessante de ser analisada. Imaginem o seguinte, quando eu fiz o meu mestrado lá em Coimbra, aqui na Faculdade de Direito, lá em Coimbra, eu fiquei lá durante o período escolar, fiquei ainda um tempo para fazer pesquisa, mas depois precisei voltar para o Brasil e terminei de redigir a dissertação de mestrado aqui. Lá eles chamam tese de mestrado, mas terminei de redigir aqui. Esse trabalho pronto, impresso, encadernado, foi remetido por uma dessas empresas de transporte expresso estrangeiras, e eu me lembro que eu combinei a retirada desses objetos num sábado pela manhã. Eles chegaram, pegaram o pacote, me deram um código de rastreamento, naquela época a internet ainda era discada, né? Vocês verem como o mundo mudou em pouco tempo.
Me deram um código de rastreamento e eu ficava lá entrando no site dessa companhia para ver o, enfim, o trâmite, né, de transporte. Esse bem saiu aqui de São Paulo, foi para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, entrou num avião de carga dessa empresa, ou se não for dela, enfim, que ela utilizou, foi levado a Paris, lá que é o centro de distribuição europeia dessa empresa, que eu contratei, lá em Paris pegou uma outra aeronave, foi até Madrid, que era o centro de distribuição na Península Ibérica, de Madrid pegou uma carrinha, como falam lá em Portugal, uma caminhonetezinha, um VUC, né? E foi levado de carro até Coimbra. Vejam, a lei brasileira, depois a lei da primeira aeronave, que eu não sei qual era o registro, depois a lei francesa, ainda que só rapidamente para transportar de um avião para o outro, depois a lei da segunda aeronave, depois a lei espanhola, até chegar na fronteira, e da fronteira até chegar ao seu destino, a lei portuguesa. Se não houvesse essa regra do parágrafo 1º do artigo 8º, eu teria tido 6 leis diferentes aplicáveis a esse objeto, a esse pacote. Esse pacote era, naquele momento, a significação da minha vida, né? Se ele se extraviasse, eu estava perdido. Por isso, a gente pensa no seguinte: e se ele tivesse sumido? Em qual momento ele de fato sumiu? Como é que eu sei onde ele sumiu? E qual é a lei aplicável para, por exemplo, determinar responsabilidade quanto à perda de bens móveis? Há diferenças no direito civil, né? Ou o bem móvel destinado à tradição se perde para o proprietário, ou ele se perde para o comprador, futuro proprietário, que ainda não recebeu. Tudo isso tem consequências importantes a depender da lei aplicável ao bem, para eu poder classificá-la como um bem móvel. Bom, tudo isso, então, tem relevância. E para evitar essas mudanças repentinas, a nossa legislação, quanto aos bens destinados a transporte, mantém este bem, né, ficticiamente vinculados ao proprietário. Só no momento em que a tradição se efetiva, de fato ele chegou ao seu destino, ele se destinava a transporte para outro lugar. Esse destino se cumpriu, acabou acontecendo a tradição. Ora, nesse momento é como se ele se teletransportasse, e ele deixa de ser regido pela lei deste proprietário e passa a ser regido pela lei do novo proprietário. No caso do meu exemplo, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sobretudo o setor ali que cuidava do mestrado, né? Que era uma funcionária já falecida, muito querida, a dona Maria do Rosário. Então, você tem ali uma circunstância bastante diferenciada pela lei brasileira para evitar o conflito móvel, para evitar essa mudança o tempo inteiro de lei de regência. Se é a minha mala, eu posso viajar o mundo inteiro, ela continua e trazer de volta, ela continua regida pela minha lei, pela lei do meu domicílio. Se é um bem destinado a transporte, na hora que ele chega ao proprietário, ao novo proprietário, a quem eu vou fazer a tradição efetivada muda o proprietário, muda a lei de regência, tá? Então é bastante interessante o modo como o nosso legislador cuida dessa questão.